Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, torcendo por todos vocês e que estejam realmente bem aí onde vocês estão. Turma, na aula de hoje de português, nós vamos ler um texto narrativo. Vamos aprender um pouco sobre as características desse gênero textual. Um poema narrativo. O que será que vem por aí? Já vou adiantando. É um poema muito legal e na aula de hoje também nós iremos fazer ou realizar uma atividade muito show também. Vamos lá então? Com o livro de português de vocês, na página 182, vocês irão acompanhar a prof agora então. Vamos lá? Então, sigam-me. O texto 2, então, da nossa unidade 7 do livro de português, traz para nós um poema narrativo. Nós vamos ler ele daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria que vocês fizessem alguns pensamentos, pensassem o que vocês acham sem ler o poema narrativo, através apenas do título e da imagem, o que traz esse poema? Achei um relógio. O que vocês imaginam que irá acontecer observando apenas o título? E também a imagem, porque nós vamos ler a história da personagem Janjão. Ele ficou muito contente por ter encontrado um relógio na rua. Como será que essa história vai se desenrolar? Turma, primeiro, o que é um poema narrativo? Sobre o gênero poema, nós já aprendemos, certo? Vocês lembram que ele é dividido em estrofes, versos, alguns possuem rimas, outros não. Tem algumas características melódicas, os versos às vezes podem ser rimados, por isso dão essa característica de melodia quando nós declamamos um poema, né? Então, juntando o poema com a narração, aí nós vamos ter um poema narrativo. Por que ele se chama poema narrativo? Porque é um poema que conta ou narra uma história. Ele pode ser inspirado em eventos reais, fatos reais que aconteceram de verdade, ou fictícios, que são aqueles inventados. Alguns são bem breves, mas também há poemas narrativos bem longos, como as epopeias, que são textos narrativos contados em versos e geralmente retratam grandes feitos. Temos alguns muito famosos que vocês talvez irão ouvir ainda no decorrer da vida acadêmica de vocês, como os Lusíadas, Ilíadas e a Odisseia. Com certeza vocês irão ouvir e ver, estudar sobre esses poemas narrativos. Então, os poemas narrativos, muitas vezes, eles apresentam alguns conceitos morais. O que seriam isso? Ligado ao tema estão os nossos direitos e deveres quanto cidadão. E especificamente esse que nós vamos ler hoje, do Janjão, ele traz um aspecto, um conceito que traz um ensinamento para nós também, como se fosse quase parecido com uma moral das fábulas, mas não é exatamente isso. Ok, turma? Então vamos lá. Achei um relógio. Acompanhei com a prof, então. Achei um relógio! Gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Achei um relógio com uma corrente! Que belo, que belo! Agora sou gente! E pondo ao ouvido, a joia a escutava. Fazer tic-tac e mais se alegrava. Porém, de repente, medita Janjão. Não é que ele diz-me? Janjão é ladrão? E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono? Tentando saber. Ao cabo descobre que fora um criado, que o tinha perdido. Havia um bocado. Entrega-lhe logo a ele ao patrão. O leva e agradece ao bom do Janjão por tê-lo livrado
de um susto e de um pito. Não acham, meninos, esse ato bonito? O poema narrativo que nós acabamos de ler é de John Kopke, Achei um Relógio. Muito bem! Turma, alguém ficou com dúvida na definição, no significado de alguma palavra, alguma expressão que foi utilizada no poema? Se sim, sublinhem que na aula que vem a prof vai dizer o significado para vocês, já que nós vamos analisar mais com cuidado o texto, a interpretação e localização de informação dele, tá? Então vamos lá. O que vocês acharam da atitude do Janjão? Foi bonita? Foi legal? O que vocês fariam no lugar dele? Se vocês achassem um relógio de ouro lindo, maravilhoso na rua, o que vocês fariam com esse relógio? Será que vocês devolveriam? Ou vocês procurariam um dono? Fica uma questão em aberto, né? O que você faria no lugar do Janjão? Pensem aí um pouquinho. E aí se respondam para ver o que realmente vocês iriam fazer. Então, turma, a atividade de hoje com base nesse poema narrativo que nós acabamos de ler e vamos aprender um pouquinho mais na aula que vem sobre as características desse gênero textual, a prof pensou em uma atividade muito legal para vocês realizarem. Com base no poema narrativo, então, do Janjão, Achei um Relógio, nós iremos montar, sabe o quê? Uma história em quadrinhos. Vocês perceberam que o texto narrativo do Janjão, ele é dividido em 8 estrofes, certo? 8 estrofes, isso mesmo. Em versos, que são as linhas, né? Por ser um poema e ter as características dele. Então, desse poema narrativo, porque conta a história, nós vamos criar uma história em quadrinho do Janjão. Mas, prof, a gente vai inventar outra história? Não, nós apenas vamos trazer esse poema narrativo e transformá-lo em uma história em quadrinhos. Vamos lá? Então, primeiro, turma, vocês irão precisar de uma folha branca, como esta, uma folha, tá? Uma folhinha branca. E pegaram a folha, vocês irão fazer 2 linhas aqui em cima, ó. Talvez fique ao contrário para vocês, né? 2 linhas, 1, 2. E aí vocês vão escrever a atividade de português, aula 64 e a data. A prof vai deixar uma foto dessa folha para vocês conseguirem visualizar de frente como eu consigo visualizar aqui, tá? Para ficar melhor para vocês compreenderem. E aí, vamos lá então. Colocaram a data, a aula. Aí nós vamos montar a nossa estrutura da história em quadrinhos. Como que vocês irão fazer isso? Vocês vão dobrar a folha de vocês, ó. Peguem a ponta e levem até aqui em cima, ó, na aula, certo? E aí vocês vão dobrar ela assim bonitinha. Assim, ó, vai ficar assim. Passa o dedinho para ficar marcadinho direitinho, tá? Depois abre ela e aí vocês vão dobrar ao meio para nós fazermos a marcação para os quadrinhos da nossa história. Ó, dobra ao meio, nós já temos a marcação do meio, ok? Perfeito. Dobrou ao meio, na vertical, na horizontal também, levou até em cima, não até lá no final, porque senão não vai dar certo os quadrinhos de vocês. Depois vocês irão dobrá-la novamente, ó, assim tá marcado, vocês irão dobrar novamente, leva até onde você levou da primeira vez, assim, ó, para dar certo a nossa marcação, tá? Marca também com o dedinho, porque depois facilita quando nós formos passar a régua. Aí é só você abrir, ó, e nós temos todas as marcações, basta passarmos uma régua. A prof passou aqui com lápis de cor preto para ficar mais destacado então, tá? Ok, fez os quadrinhos para nossa história, vocês vão colocar aqui na primeira linha de cima o título da nossa história em quadrinhos, que vai ser o mesmo título do poema. Achei um relógio, certo?
E daí, prof? Aí nós vamos fazer uma ilustração e uma fala de acordo com as estrofes do nosso poema narrativo. Então, olha o que a prof fez. O primeiro estrofe do poema diz assim: achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Aí o que a prof fez? A minha criatividade, o que eu compreendi do poema. Eu desenhei então o Janjão correndo na rua, um balão de fala de grito, e ele diz: achei um relógio. Pronto, já ilustrei a primeira estrofe. Aí eu desenhei, claro, as arvorezinhas da rua, porque a imagem fala que ele está na rua, o poema também, né? Tem algumas estrofes que falam que ele está em um ambiente, principalmente na rua, porque ele se põe a correr na rua, sai pulando e cantando. O importante também é que vocês leiam novamente várias e várias vezes até vocês compreenderem. Porque para fazer as histórias a história em quadrinho e ilustrar o que está ali dito no poema narrativo, vocês precisam compreender, senão vai ficar muito difícil, tá? Então, o primeiro quadrinho foi exatamente o que está dizendo a primeira estrofe. Já na segunda estrofe, ele diz: achei um relógio com uma corrente. Que belo, agora sou gente. E aí, o que a prof fez no segundo quadrinho, então? Desenhei o Janjão novamente, todo feliz com o relógio, e aí a fala da segunda estrofe. Como eu estou representando em uma história em quadrinhos, então eu devo representar com balões de fala, que foi um conteúdo que a gente já estudou nas aulas de português. A prof vai deixar para vocês também na aula de hoje exemplos de balões para vocês relembrarem e conseguir colocar cada um no seu devido lugar e da maneira correta, ok? E aí vocês irão continuar. Vocês irão pintar, a história de quadrinho de vocês vai ficar fantástica. Aí no terceiro parágrafo ele continua: e pondo ao ouvido, a joia escutava, fazer tic-tac e mais se alegrava. Então, já no terceiro quadrinho, o que vocês vão desenhar? Uma ideia, uma sugestão, né? O Janjão com seu relógio, ouvindo atentamente o tic-tac dele. Ilustrar, desenhar. Se tiver fala, colocar a fala. Se não tiver, não. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a atividade de hoje. Vai ser muito legal. Só não esqueçam que o capricho, a dedicação, o empenho faz parte dessa atividade também, tá? Vocês são alunos muito criativos e eu sei que vai sair histórias em quadrinhos desse poema narrativo muito fantásticas. Tá bom, turma? Então, por hoje é só. Caprichem e, se puderem, mandem para a prof o trabalhinho de vocês para mim olhar, dividam e compartilhem com a turma, mandem uma foto pelo aplicativo Clipe Escola ou para o e-mail da turma. Vou ficar muito feliz em receber o trabalho de vocês, a atividade que vocês realizaram, ok? Um abraço para todos vocês e até a próxima aula.